vocês? Vamos conversar hoje sobre os 5 problemas que podem surgir quando você atua com um preço muito competitivo. Vamos lá? Meu nome é Sandra Belato, eu sou empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há mais de 23 anos, sempre trabalhando neste ramo de empreendedorismo pet. Bora lá falar dos nossos preços? Então, tudo que a gente sonha sempre é poder trabalhar com o preço bem justo, né? Com o preço muito similar ao da concorrência. E eu vejo que muita gente por aí simplesmente coloca um markup em cima da mercadoria e que às vezes foi um markup que o fornecedor falou, foi um markup que o vizinho ali resolveu colocar e não chegaram a fazer as contas da sua empresa. Então, este é o primeiro erro que pode acabar acontecendo. É você calcular os seus preços errados, trabalhando com o markup para poder ficar perto do valor da concorrência. Alguns produtos, né, a gente tem um imposto alto. Então, assim, se você não colocar uma margem maior, acaba não cobrindo os teus custos fixos. O que significa? Cada coisa que você vende na sua loja, não é porque você comprou por R$ 2 e vende por 4 que você está tendo lucro, porque você precisa saber qual é a realidade da sua empresa. Vamos supor que eu só vendo bolinha, eu abri um pet shopping só para vender bolinha, né, que eu compro por R$ 2 e vendo por 4, markup de 100%, bom, né? Mas eu tenho que ver se a quantidade de bolinhas que eu vendo vai cobrir meu funcionário, aluguel, bombeiro, alvará, a faxineira, o cortador da grama, o 13º do meu funcionário, as férias, o transporte, porque às vezes eu vou levar as bolinhas em casa, eu ainda faço entrega das bolinhas. Quantas bolinhas eu preciso vender para cobrir todo esse meu custo? A hora que eu descobri o número de bolinhas que vão cobrir o meu custo fixo total, eu encontrei o meu ponto de equilíbrio. Ali eu sei que naquele mês eu cobri o custo. A partir daí é que eu começo a ter lucro. E muitas pessoas não fazem essa conta. Por exemplo, fazem um banho, vão lá e dizem assim: o custo do banho é R$ 12, eu vou vender o banho a 25. Mas normalmente o custo mais alto do banho é o custo do funcionário, mais o aluguel, mais água, mais luz, e que nem sempre foi calculado lá no custo do banho. E daí, se você vende por 25, daqui a pouco, o que cada banho e tosa precisa ajudar seria com R$ 25 para pagar o seu custo fixo, mais 12 do custo do banho. Você não pode vender um banho a menos de R$ 35. Então, este é o primeiro problema que eu vejo com quem decide que quer trabalhar com o menor preço. Normalmente não fez as contas para o seu negócio e está correndo um grande risco de trabalhar sempre no vermelho. E daí chega lá final de ano para pagar 13º, não tenho condições, pega o dinheiro em banco. Precisei demitir um funcionário, não tinha o dinheiro da multa do FGTS, pega o dinheiro em banco. Por que você não teve esse dinheiro? Porque você não calculou o preço das suas mercadorias corretamente. Sempre preciso trabalhar com preço mais alto? Não, você tem que ver a realidade da sua empresa. E você tem que ver com que maneira que você quer trabalhar, tá? Mas o primeiro problema é não fazer a precificação correta, colocando só um percentual em cima, sem saber se ele cobre todos os teus custos fixos, inclusive o de depreciação dos equipamentos. Segundo, você vai atrair clientes que vêm até você por causa do seu preço. Quando você está ali no preço competitivo, às vezes um preço mais baixo. E quem é exatamente o cliente que vem por preço? É o cliente que vai por preço. Aí você sempre tem que ficar naquela espreita de saber se não tem ninguém na sua redondeza, não tem ninguém por perto que possa estar praticando um preço mais barato do que o seu. Porque se aparecer essa pessoa, o seu cliente que veio por preço, ele vai embora por preço. Não tem como reverter isso? Tem. Se você conseguiu fazer a sua precificação correta, você decidiu que você quer atrair esse tipo de cliente, o cliente do preço. Então, eu vendo produtos de uma qualidade, em que eu tenho preço, né? Tenho giro. Você decidiu isso,
mas você consegue fidelizar clientes também por métodos de atendimento. Tem vídeo aí no canal falando como torne o seu cliente um seu fã. Procura o vídeo aí no YouTube, no canal, que vocês vão encontrar como tornar o seu cliente um fã, né? A hora que você conseguir fazer isso, você para de brigar com o preço, mas a decisão de trabalhar com preços competitivos é sua. Você só não fica mais naquela dependência de que se aparecer alguém do lado com um preço um pouquinho mais baixo, o seu cliente vazar para lá, tá? Cliente do preço baixo. Normalmente é um cliente que quer pagar pouco, quer o serviço rápido, muito bem feito, numa qualidade absurda. Então você tem que saber lidar com esse público, tá? É um público que você tem que saber lidar. Você tem que estar disposto a fazer isso. É a minha escolha, é a sua escolha. Vamos lá que vai dar certo. Agora, você simplesmente achou que você tem que, para poder ter clientes, você vai ter que trabalhar com preço baixo e você resolveu fazer isso sem fazer contas, você vai cair nesses dois primeiros problemas. Se não fizer contas direitinho, você pode estar tendo prejuízo. 2, você só prende o teu cliente enquanto o teu preço for melhor, porque o cliente que vem por preço, vai por preço. E hoje tem cada pessoa que abre cada negócio, põe o preço que quer, não faz conta nenhuma. Daqui a pouco trabalha 1 ano e meio, 2 anos, no máximo 5 anos, tá atolado de dívidas, não sabe como sair daquilo e fecha o negócio dele. Mas mexeu com o mercado inteiro, mesmo que ele feche em 2 a 5 anos, que é o que normalmente as empresas que não têm uma boa gestão acabam fazendo, fechando suas empresas em 2 a 5 anos com dívidas, né? Nesses 5 anos, nesse período que ele ficou aberto, ele mexeu com o mercado local, porque as pessoas que querem procurar por preço vão lá. Não querem saber se ele está bem organizado, né, na gestão dele, se ele está conseguindo tirar salário, se ele paga 13º para os funcionários, se ele depositou o fundo de garantia. As pessoas não querem saber. A pessoa que está procurando por preço, ela vai entrar num negócio por preço e sair por preço. Tem que estar na sua cabeça. Terceiro, né? Terceiro probleminha que a gente tem que ficar de olho. Por você ter uma margem pequena, né? Normalmente, se você quer trabalhar com preço competitivo, quando você vai fazer lá a sua precificação, né? Pegar os custos totais, né? Que vai incluir os custos variáveis e os custos fixos, mais o lucro. Algumas pessoas querem trabalhar com lucro de 10%. Quem quer trabalhar, às vezes, trabalha com lucro de 2%, 3%. Lucro não é markup em cima da mercadoria. Lembra que sempre, para precificar um produto, você tem que colocar todos os custos ali. Custos fixos, custos variáveis, o custo da mercadoria ou do serviço, mais o lucro. Então, você, quando quer fazer mais competitivo, você diminui esse valor do lucro. Qual é a outra forma de baratear? Aumentar as vendas. Porque quando você aumenta a quantidade que você vende, você vai diminuir os seus custos totais por um número maior de mercadorias. Então, você baixa o seu custo fixo, né? Por exemplo, vamos supor que eu pago R$1.000 de aluguel e eu vendo 100 bolinhas. Então, cada bolinha minha precisa contribuir com R$10 para pagar o aluguel. Agora, se eu vender 1.000 bolinhas, cada bolinha minha contribui com R$1 para o aluguel. Entenderam como é que vai essa lógica? Então, quando você consegue alavancar e aumentar as suas vendas, você divide o seu custo fixo por um maior número de mercadorias e isso faz o seu preço baratear. Este é um grande segredo dessas grandes empresas, né? Dessas grandes da linha PET. Elas têm um volume de venda muito grande, então elas diluem o custo fixo dela num volume de mercadorias muito grande. Então elas conseguem ter um custo menor. Agora, você tem um pet shopping pequeno, tu não consegue competir com os preços dela sem fazer contas, tá? E eu digo sem fazer contas porque às vezes o teu aluguel é barato, você conseguiu um fornecedor super top, às vezes você chega lá, mas precisa fazer as contas, tá? Mas o terceiro problema seria você conseguir alavancar essas vendas, até você conseguir chegar no ponto de equilíbrio. Você tem que saber qual é o ponto de equilíbrio, né? Então, propaganda de Instagram, que hoje em dia, se bobear, você consegue fazer gratuito, Facebook, panfletagem, rádios. Então, você vai ter que divulgar que você tem esse custo mais baixo para que você alavanque as suas vendas. Certo? Até aqui, gente. Tudo entendido?
Vocês entenderam o esquema de como é que a gente vai fazer com o custo total? O porquê que quando você quer trabalhar com preço bem competitivo, você precisa alavancar as suas vendas? Pode ser de banho e tosa também. Eu quero trabalhar com um banho e tosa mais barato. O que é que você precisa fazer para fazer um banho e tosa mais barato? Diminuir os seus custos totais. Então, diminuir aluguel, diminuir gastos com funcionário, você tem que diminuir custos, diminuir o seu lucro e aumentar o movimento que você tem, para você dividir isso aí mais vezes e conseguir trabalhar com o preço mais competitivo que você conseguir. Certo? Que mais? Nessa questão de um número maior em mercadorias, hoje a gente consegue até colocar em sites para vender, aumentar a nossa venda e tal. No banho e tosa, eu vou deixar um adendo em especial aqui. A gente tem que lembrar que funcionários têm um número X de banho e tosa que eles conseguem fazer. Né? Por exemplo, você não consegue que um funcionário que está fazendo 10 animais consiga do dia para a noite fazer 20 completos. Não consegue, não vai dar conta. Então, se você quiser aumentar muito o volume de banho e tosa que você precisa fazer para poder trabalhar com esse preço, você tem que olhar se a tua estrutura comporta. A sua estrutura comporta 3 pessoas dando banho ao mesmo tempo? A sua estrutura comporta mais pessoas secando cachorro? Mais máquinas de secar? A parte elétrica está comportando isso? E você tem que lembrar que você aumenta o teu custo fixo cada vez que você contrata um funcionário novo. Né? A estrutura normalmente é aquele custo, dura muitos anos, né? Mas funcionário, se é um funcionário para cada 10, você está fazendo 30 animais, precisa de 3 funcionários, 40 animais, 4 funcionários, e assim você vai indo. Só que essa conta de 10 animais não é tão certinha, né? Quando você faz 20 cães e você tem 2 funcionários, provavelmente tu vai precisar dos 2. Mas quando você está fazendo, por exemplo, 80 cães num dia, talvez você consiga fazer isso com 7 e não com 8. Porque você dilui esses outros 10 animais, umzinho só mais para cá. Por quê? Aparece aquele animalzinho que é facinho de fazer, entendeu? Então tem umas... Quanto maior for a sua estrutura, né? Talvez você consiga aumentar o número de animais que cada pessoa consiga fazer. Então, se você quer trabalhar nesse esquema do preço barato, você já tem que pensar em que a sua estrutura tem que comportar uma equipe maior. Se você conseguir aumentar o número de animais pelo número de funcionário, você está barateando o teu custo fixo. Entendeu? Então, são maneiras que você tem que conseguir fazer isso. Ah, eu consigo fazer, né? 90% dos meus clientes são de transporte. Tu não precisa ter uma casa num local bem localizado. Tu pode pegar numa rua mais quietinha, onde o valor do aluguel normalmente despenca, né? Se você não precisa daquele movimento de rua passando, é uma decisão que você pode tomar, né? Então, você escolhe uma rua um pouquinho mais afastada, porque você busca o pessoal em casa mesmo, você manda filmagem de onde é, claro, né? Para você mostrar como é que é o ambiente, tudo certinho. Mas você não precisa estar numa avenida movimentada, onde normalmente os aluguéis dão um salto. Você vai baratear o seu custo fixo. Aí você consegue ter um custo de serviço mais barato. Né? Então, esse é mais ou menos o pensamento que você tem que ter. Só que se você quer trabalhar com preço, é trabalhar bastante. Não dá para trabalhar com preço competitivo, fazer 5 cães por dia no tempo do cão, beijando, tirando foto e tal, porque você não vai conseguir cobrir todos os teus custos, tá? Então, assim, se você quer trabalhar com esse tipo de mercado, sempre lembrar que é através de, correndo atrás da máquina, tá? Quarto problema. Se você quer trabalhar com mercadorias em preço competitivo, você vai ter que vender um número maior. Né? Por exemplo, se eu consigo cobrir a parte que eu preciso vendendo 100 bolinhas, mas eu coloco 10 reais, né, na bolinha para ela pagar meu aluguel, e você vai vender 100 bolinhas e vai colocar R$1, você consegue vender mais barato. Só que você precisa ter um estoque maior do que o meu. Eu tenho um estoque de 10 bolinhas, você tem um estoque de 100 bolinhas por mês. Né? A mesma coisa com a ração. Quando a gente fala em estoque, para quem tem negócio físico, estoque é necessário. Só que ele é um mal necessário. Porque o que é um estoque? O estoque é um dinheiro que eu comprei a mercadoria parado ali na prateleira. Algumas coisas saem todo mês e tem um giro rápido. Mas algumas coisas ficam ali 2 meses, 3 meses, entendeu? Você tem que ver como é que é o giro na sua loja.
Só que se você comprou uma coisa que demorou 3 meses para sair, o teu dinheiro ficou lá paradinho na prateleira 3 meses. Você tirou o teu capital de giro, você tirou o teu caixa de lucratividade da empresa para manter ele no estoque. Então, quanto maior for o giro, maior vai tender a ser o seu estoque, né? E o estoque, como eu disse, ele tem esse lado mais positivo e um lado mais negativo. Você tem que ter um capital maior para comprar. Quanto maior for a sua compra inicial, mais poder de negociação de preço você vai ter. Conseguiram entender essa parte? Né? Então, o estoque é o seu dinheiro paradinho ali. Quanto maior ele for, vamos supor que você tem 100 mil reais em estoque. Em vez de ter os seus 100 mil reais lá no banco, rendendo ou servindo como capital de giro para você pagar as suas contas até que seu cliente lhe pague do cartão ou no cheque, ou até que você faça a venda da mercadoria, que é como eu falei, às vezes você vai comprar uma caixa de transporte. Você comprou as caixas de transporte, se comprasse 30, tinha 15% de desconto. Você comprou as 30 para ter o desconto. Só que você vai ficar 6 meses com essas caixinhas aí. E você teve que pagar o seu fornecedor em 3 meses. Então, quem é que vai pagar essas caixinhas até que você venda elas e até que o dinheiro do teu cliente retorne? É o teu capital de giro. Então, quanto maior é o seu estoque, maior é a necessidade que você tem de capital de giro, que é o dinheiro lá no banco para você poder fazer esse giro. E aqui eu vou deixar um adendo, porque as pessoas às vezes não param para pensar nisso. Então, imagine, você comprou uma mercadoria, pagou ela em 30 dias, mas só vendeu ela em 60 dias. E o seu cliente pagou no crédito, você só vai receber em 90 dias. Então, ó, esse período dos 30 dias, que foi quando você pagou, até os 90, quando você vai receber o dinheiro, quem pagou as contas da sua empresa? O seu capital de giro. Então, quanto maior for o seu estoque, quanto maior for o tempo que a mercadoria fica parada na sua empresa, maior é a necessidade de capital de giro. Sabe aquelas empresas que dizem assim, meu Deus, mas eu estou vendendo, eu sempre tenho que... Se você está precisando fazer pedidos novos, é porque você está vendendo. Só que está faltando dinheiro para pagar os boletos, está faltando dinheiro para pagar os funcionários. Alguma coisa não está certa. Presta atenção na sua necessidade de capital de giro, que às vezes você pode ter esquecido de guardar esse dinheiro. Simplesmente assim, ó, não sabia que eu tinha que ter um dinheiro ali na conta, girando. É isso aí, precisa ter um dinheiro lá. E a outra coisa é você estar fazendo a precificação errada. Então, você está simplesmente colocando um markup na mercadoria, mas você não está calculando o seu custo fixo, a sua realidade. E você tem que saber qual é a sua realidade e não a realidade do coleguinha do lado. O coleguinha do lado pode vender uma ração pelo mesmo preço que você e ele pode estar tendo lucro e você prejuízo. Daqui a pouco a casa onde ele está é do pai dele, ele não paga aluguel, ele só paga o alvará e o bombeiro, o funcionário é um sobrinho que, sei lá, tá recebendo pouco, tá trabalhando 15 horas e não cobra hora extra, vai saber o que está acontecendo na empresa do vizinho. A gente tem que saber calcular os custos da nossa. Certo? A gente cuida do nosso joguinho, o vizinho cuida do joguinho dele. Então, essa necessidade de capital de giro é um dos maiores problemas onde as pessoas não conseguem mais pagar os seus boletos. Chega em dezembro, meu Deus, esse mês é para morrer porque tem 13º. Gente, em janeiro você já sabe que tem o 13º do seu funcionário. Então, em janeiro você já tem que estar guardando esse dinheiro. Você já tem que estar com esse dinheiro ali paradinho, você guardando ele. Todo mês tem o valor do 13º para guardar. Porque se você mandar esse funcionário, se ele começou a trabalhar em janeiro, mas você mandou ele embora em junho, você vai pagar 13º, férias e multa referente a esse período. Então, esse dinheiro é guardado mensal. E ele tem que estar lá no custo total da sua empresa. Por isso que fluxo de caixa não dá para fazer precificação. Fluxo de caixa seria tudo que você pagou com tudo que você recebeu. Então, não se faz, né, cálculo de mercadoria em cima de fluxo de caixa, e sim em cima dos seus custos totais. Entendido? O quinto, você tem que ter um controle total do seu ponto de equilíbrio. Por quê? Porque chegou na metade do mês, por exemplo, você sabe, vamos pegar o banho tosa, você sabe que você tem que dar 500 banhos para atingir o seu ponto de equilíbrio, que é aquele ponto aonde você cobriu todo o seu custo fixo da empresa. Então, você pagou todas as contas, são 500 banhos.
Meu, chegou lá na metade do mês e você não fez 250 banhos ainda, você precisa tomar ações para tentar aumentar esse movimento. E essas ações não necessariamente precisam ser com desconto, porque se você já não está conseguindo pagar o seu custo fixo e você ainda der desconto para as pessoas, talvez você não consiga mesmo pagar o seu custo fixo. Então, a melhor forma é de você fazer ações em benefícios. Então, ó, quem trouxer para tomar banho essa semana vai ganhar uma hidratação, porque a hidratação tem um custo fixo muito baixo para nós. O custo da hidratação é barato. Então, você consegue colocar isso ali. Ah, daqui a pouco você tem vários brindes que os fornecedores foram deixando para ti. Toalhas, canecas, não sei o que, tal, tal, tal. Ó, as 3 primeiras pessoas que chegarem no dia trazendo seus animaizinhos para banho vão ganhar um kit de uma toalhinha e e um copo. De repente você tem cobertinhas que estão aí há 5 anos que você não vende. Nós estamos entrando, vamos entrar no inverno. Ó, quem trouxer o cachorrinho aqui, hora na segunda, na terça, na quarta dessa semana para tomar banho, vai ganhar uma cobertinha. Então você começa a fazer ações, mas não podem ser ações que diminuam a entrada do teu faturamento. Tem que ser ações que interessem o cliente para vir. Ó, você vai ganhar um banho pro mês que vem. Até pode ser, porque daí mês que vem você pensa em como fazer, cobrir esse custo fixo todo. Entendeu? Mas você tem tempo. Se você consegue analisar o quanto tá faltando, porque você tem que fazer 500 banhos para tipo, se pagar. Você chegou na metade do mês e não fez a metade, na maioria dos locais, o início do mês é o início de maior movimento. Que ação eu tenho que fazer para esse mês para eu atingir o meu ponto de equilíbrio? A gente não pode simplesmente abrir a porta da empresa e ir trabalhando no seja que Deus quiser. A gente tem que saber dos nossos números o que a gente precisa. Qual é a meta de venda da loja? Olha, a minha loja tem que vender pelo menos 20 mil reais. Se ela não vender 20 mil reais, o lucro que a loja vai estar dando vai ser pouco. Opa, chegou ali, dia 18, dia 20. A loja está ali parada nos 14, 15 mil. O que é que tem que fazer para aumentar as vendas da loja? Você tem que ter estratégias, ver o que está parado na prateleira, põe na promoção para chamar o teu cliente para dentro da loja, tentar aumentar o ticket médio dele vendendo outras coisas, associando mais coisas naquilo ali. Aumentar o ticket médio do cliente normalmente é uma das formas mais fáceis que a gente tem em gerar valor. Então, assim, ele veio comprar a ração, mostre o que você tem na loja, mostre a guia, mostre a caminha, mostre os produtos, pergunte se o vermífugo do cachorrinho está em dia, se ele já colocou antipulga, se ele sabe que tem um pernilongo que transmite um vermezinho do coração, que se ele pode colocar um repelente para isso. Mostre para o seu cliente, passe informação para ele, se interesse por ele verdadeiramente e aumente o ticket médio desse cliente dentro da sua loja. Essa normalmente é a maneira mais simples que a gente tem de aumentar o ticket médio. Então, assim, ó, esta é uma preocupação real para quem quer trabalhar com preço muito competitivo. Você tem que estar de olho no teu movimento. Porque assim, resolveram reformar a sua rua e não está passando trânsito de carro. Isso vai diminuir o teu movimento. Você trabalha ali com uma margenzinha que tu precisa vender muito. E aí? Como é que faz para pagar as contas? Porque daí normalmente a sua conta é mais alta, você precisa ter um fluxo maior. Como que faz para chegar nesse ponto de equilíbrio? Chegou um lockdown, o prefeito mandou fechar a loja por 15 dias. Como é que a gente atinge? Cliente, liga, entrega em casa, leva para ele. Ele não pode vir na loja, leva até ele. O cachorro vai ter que continuar comendo ração. O cachorro vai ter que receber as medicações que o veterinário receitou. Você pode levar na casa. Os desinfetantes, se a pessoa cuida por causa de giardias e usa aqueles desinfetantes veterinários, né? Porque tem uma criança ou um idoso em casa, você vai ter que levar o desinfetante para ele. Entende? Ele vai precisar do transporte daqui a pouco para alguma coisa. Se ponha à disposição, tenha os contatos do seu cliente e aumente o ticket médio. Mas se você trabalha com um preço mais justo, esteja ligado nessas planilhas. Não vai deixando a vida te levar simplesmente do nada, porque você pode se ferrar numa queda de movimento. Você entendeu? Porque para você conseguir, por exemplo, vamos supor, eu trabalho com preço agregado maior. Eu preciso vender 40 mil reais para eu ter 5 mil de lucro. 4 mil de lucro. 10% de lucro é um lucro legal, tá? Então, eu preciso vender 40 mil reais para ter 4 mil de lucro. O meu esforço para vender 40 mil é 1. Agora, você quer trabalhar com preço bem competitivo, tá? Talvez você tenha que vender 100 mil reais
para poder ter os 4.000 de lucro. Porque o seu preço tá menor. Lembra que assim, ó, de cada... A bolinha custa só R$2, mas quanto é que ela tem que colaborar com o custo fixo? Então não me importa só o valor da mercadoria, importa o quanto que ela tá colaborando com cada um. Então isso é uma conta que a gente precisa fazer para dentro da nossa empresa. Eu não posso te dizer que se você faturar R$40.000, você vai ter R$4.000 de lucro. Porque se você está colocando um percentual muito pequeno nas mercadorias, cada um contribui com muito pouquinho para o custo e depois contribui só com um pouquinho para o lucro. A mesma coisa são rações. Vamos supor que ração você coloca 50% em cima. Só que em dinheiro, quando você está vendendo uma ração de R$5 e você coloca 50% em cima, você tem R$2,50 para ela te ajudar com o aluguel, com o funcionário e etc e tal. Quando você está vendendo uma ração super premium, que ela custa R$90 e você colocou 50% em cima, ela custava 60 e você está vendendo por 90. Esse mesmo percentual te deu R$30 para ela te ajudar com o aluguel. Então, quando você passa isso para valores, você vê que não é só o percentual, você tem que fazer as contas, porque você não vai pagar as suas dívidas com percentual. Você vai pagar as suas dívidas com dinheiro. Então, às vezes, compensa trabalhar com um produto de valor mais agregado, né? Uma ração mais cara e trabalhar com uma margem de 50%, às vezes tá legal. Mas um produto mais barato, às vezes você precisa trabalhar com uma margem de 200% para você conseguir cobrir tudo isso ou vender uma infinidade muito grande desse produto. Conseguiu pegar que o que vale é a quantidade que você vende, o valor em dinheiro que aquilo ali contribui para a sua empresa, não é só o percentual. Trabalho com markup de 35%. Tá, e daí? Se você trabalhar com markup de 35%, você só vende bolinha, que você compra R$2, cara, tu vai ter que vender uma infinidade imensa de bolinha. Porque senão você não vai pagar o teu custo fixo, que não é em percentual. O cara, quando te aluga a casa, ele não te diz, olha, eu quero 2% do teu faturamento. Ele tem um valor X de aluguel. O alvará, quando chega para você, ele não chega ali, ó, eu quero 1,5% do seu faturamento. Ele chega com um valor fixo. Então, você tem que ter noção de como fazer essa precificação para você trabalhar dessa forma. Entendido, gente? Eu acho que eu acabei comentando tudo. E, para quem acha que eu sou totalmente contra, não sou, não. Tem algumas coisas que são mais positivas em você trabalhar com preço mais competitivo e com volume de trabalho maior. Por exemplo, é o número de funcionários. Quando você tem 2 funcionários, por exemplo, e um desses funcionários faltou, vamos falar em percentual, você ficou sem 50% da sua equipe. E aquilo ali agrega. Imagina, eles fazem 20 cães no banho tosa em 2 funcionários. Eles não vão... O que veio trabalhar não vai conseguir fazer os 20 cães. Entendeu? Porque ele não dá conta de dobrar a quantidade de serviço dele. Agora, você tem uma empresa em que você tem 12 funcionários. E daí um faltou. Esse um faltou é um dozeavos da sua equipe. Né? Menos de 10%, é 7, 8% da sua equipe. Você consegue distribuir o serviço dele entre os outros com muito mais facilidade. Então, ter uma equipe maior tem as suas vantagens. Você tem que conseguir gerir essa equipe, fazer com que eles trabalhem cooperadamente, então todo mundo ajudando um ao outro, atendendo bem o cliente, tendo um bom controle de tudo isso. Mas em questões de faltas, férias, etc., uma equipe maior é uma coisa que traz um grande benefício. Fora que se você for fazer sobre impacto social, uma empresa pequenininha, que trabalha com menos funcionários, está ajudando a sustentar um menor número de famílias. Quanto mais pessoas você emprega, mais famílias você está ajudando. Mas tudo precisam ser decisões e tudo você precisa prestar atenção em como é que você vai trabalhar com isso. Então, não é simplesmente chegar de manhã, abrir a sua porta, resolver colocar um markup e tá tudo bem. Aprenda a fazer as contas na sua empresa. Não sabe fazer essas contas? Me segue, que tem vídeo aí, ó, de cálculo de precificação. Precisa de uma coisa mais rápida. De tempo em tempos eu abro uma turma do meu método, que é o método do Pet Shop Lucrativo. Então, assim, lá dentro tem explicadinho passo a passo como é que faz tudo. Então, assim, ó, presta atenção no seu negócio. Você tá trabalhando muito, sempre tem movimento.
vende as mercadorias e tá sem dinheiro para pagar os boletos? Vem comigo que eu te ajudo. Beleza? Um grande abraço para vocês, fique com Deus. Até mais.